Vamos meditar em Marcos, livro de Marcos, capítulo 2, e nós vamos falar sobre unidade. Em Marcos, capítulo 2, a gente vai ver como que a unidade pode levar alguém à salvação. Sobre a necessidade de entendermos como que nós podemos juntar as nossas forças para ajudar outros, o próximo, a alcançar a sua salvação. Jesus cura um paralítico. Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns atrás dele, um paralítico carregado por 4 homens. Não esqueça, 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecado, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: Por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Aqui é um capítulo que nos traz, nesta manhã, nesse dia, alguns dias eu tenho visto, meditado sobre essa palavra, acerca da unidade, né? De quão é importante os irmãos entenderem sobre unidade. Quando Jesus ensinou os discípulos e enviou eles para fazer as missões, os trabalhos, né? No início do chamado dos discípulos, ele disse: vão de 2 em 2. Então, Jesus sabe sobre a importância dessa unidade, de que haja um fortalecimento por meio do corpo, no sentido de estrutura física, estrutura emocional e espiritual. Então, nesse quadro aqui, nessa condição aqui, nós vimos 4 homens que estavam dispostos a carregar o amigo que se encontrava paralítico. Então, eles estavam cheios de vigor. Quando eles souberam que Jesus estava ali próximo, então eles pensaram: agora chegou a sua vez, né? Vamos colocar o nome de João, do paralítico aqui. João, chegou a tua vez, meu, e a gente vai te levar. Então pegaram o leito, cada um pegou ali no leito, naquela cama onde o paralítico estava, o João, e eles foram levando, carregando. Quando chegou no determinado local onde Jesus estava, eles encontraram uma dificuldade, pois o mestre estava lá dentro desta casa e muitos estavam amontoando aquela casa por conta que estavam ouvindo o mestre, cada um com seus interesses, em busca dos seus interesses, e Jesus estava lá. Ele, o mestre, o Salvador, estava ali. Então veio a ideia, eu não sei de qual, né, dos 4 homens, mas um deles falou: olha, e entraram em comum acordo, né, isso é unidade, e eles resolveram subir até o teto, e por meio de um buraco que eles fizeram, eles destelharam a casa, né? E é um evento que é muito curioso, é muito interessante, porque
A unidade em que Deus tocou no meu coração para falar para os irmãos, ela se trata de entendimento sobre a causa, né? A maturidade com que eles lidaram com a realidade, a situação daquele homem, de João, o paralítico, foi de uma coisa magnífica, porque eles entenderam que eles estavam determinados e não havia ninguém que poderia dizer para eles que eles não iam conseguir. Unidade é um entendimento, né, entre ambos que fazem parte daquela junção, daquela unidade, né, daquele núcleo, sobre o propósito. Eles sabiam o propósito, eles sabiam que eles por meio dessa ação, eles iam ser retribuídos, porque eles sabiam a quem eles estavam recorrendo. O mestre estava dentro daquela casa. Quando eles chegaram na frente da casa, eles encontraram um empecilho. Mas quando você está em unidade e você tem um propósito, agora eu quero levar para o âmbito do evangelho, né? Do fazer discípulos, de evangelizar, de fazer missões. O sentido de unidade faz com que você sinta o fluir do Espírito de Deus sobre aqueles que estão próximo a você e conduzindo as pessoas, os pecadores, né, aos necessitados, à salvação. E não há empecilho, não há dificuldade para que isso possa ser feito quando há unidade, porque nós estamos levando o Evangelho para aquele que é capaz de salvar, né? Por mais que, no sentido aqui, no contexto, esses 4 homens eles estavam dispostos a levar esse homem para a cura. E às vezes nós temos um propósito e colocamos em mente coisas que não consegue alcançar o coração de Deus e o que Deus quer. Mas nós estamos envolvidos, nós estamos nesse espírito, estamos nessa comunhão. E nós somos surpreendidos como estes homens foram. Então, quando eles chegaram no telhado, imagine esses homens destelhando uma casa que estava amontoada, muito cheia de pessoas. E agora imagina Jesus olhando para cima e vendo um leito descendo por cordas e um homem paralítico descendo ali até onde ele estava. Quando Jesus viu isso, Jesus não viu simplesmente só a fé daquele homem. Jesus viu a unidade da fé. Eles estavam dispostos e sabiam que o mestre, ele podia fazer algo por aquele homem. Então, no Evangelho, né, puxando para o nosso lado, quando nós entendemos o propósito de nossas vidas como cristãos, de anunciantes da palavra de Deus, nós começamos a entender que nós precisamos viver e estar em unidade. Porque o propósito, e a gente sabe a quem nós estamos servindo e quem pode fazer algo pelos necessitados, pelo aquele que ainda não conhece o Evangelho. Unidade. Se aqueles homens, quando um deles cansasse ou desistisse, ou na hora de descer a corda ali, soltasse a corda de uma forma brusca, ou desistisse ou não quisesse participar, eram quatro hastes e não podia um deles soltar, porque a unidade ela é uma formação e um conjunto de contribuição. Então aqueles homens uniram suas forças, foram ousados, estavam dispostos e eles estavam cheios de fé. Então que nesta manhã você compreenda o que Deus quer para a sua vida. Quando Jesus recebeu o paralítico, ele disse, Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados são os teus pecados. Muitas das vezes nós cristãos temos esse pensamento, né? A gente quer que as pessoas sejam curadas, quer que as pessoas sejam, né, enfermas sejam curadas. E Deus,
ele surpreende, né? Ele surpreende a nós. E por mais que nós tenhamos a intenção de uma certa coisa, Deus faz além. E os escribas, né, que podem ser representados pelos os críticos, né, daquela época, os religiosos, eles questionavam: que homem é esse? Esse homem está blasfemando. Quem pode perdoar pecados? Eles não entendiam o que estava acontecendo, não aceitavam o que estava determinado, e Jesus deu uma lição para eles e lembrou: olha, ou é mais fácil dizer a este paralítico: perdoar são os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: pega teu leito, levante-se, pegue o teu leito, toma a tua cama e vai para a tua casa. Os teus pecados estão perdoados. Que nesta manhã nós venhamos a ter essa consciência. Deus, Ele perdoa pecados. E os cristãos precisam entender sobre unidade da fé. Esses quatro homens aqui representam a unidade da fé. Levamos as pessoas que estão carentes de salvação, pegamos este leito e levamos esse paralítico espiritual que precisa de salvação aos caminhos de Deus, para que esses homens possam conhecer o Salvador. Amém? Um bom dia, que Deus nos abençoe.